Já pensou como seria ter um banqueiro bilionário devendo para você? Logo você que emprestou dinheiro para um amigo ou familiar, na parceria, não cobrou os juros dele, não teve contrato e ainda assim tomou calote. Já aconteceu com você, não é verdade? Daniel, ok, verdade. Mas seria chique demais eu emprestar para um banco ou para um banqueiro bilionário? Isso não é possível. Ou é possível? Sim, é possível. Esta é uma operação que chamamos de renda fixa privada, que nada mais é do que um nome chique para emprestar dinheiro ou para um banco ou para uma empresa privada. Mas Daniel, pergunta 2. Por que o banco precisaria do meu dinheiro? Ele já não é rico? Não, rico é você que está querendo ficar. O banco é bilionário. E o bilionário entendeu que ele não usa nem o dinheiro dele para ganhar dinheiro. Como assim? Então ele pega seu dinheiro emprestado a uma taxa de juros e passa para outras pessoas a juros ainda maiores. Entendi, Daniel. Mas pergunta 3. Quem me disse que esse banco bilionário aí também não vai me pagar? Sim, além da rentabilidade boa, tem garantia. E mesmo que o banco quebre, você pode receber sua garantia. Parece incrível, né? E é mesmo. Essa é a famosa renda fixa. Então, bem-vindo à nossa segunda aula sobre renda fixa. Daniel, então aqui eu vou emprestar ou investir no setor privado ou num banco? Verdade, tudo certo. E eu vou ganhar um valor fixo ou uma renda fixa sobre esses investimentos? Verdade, tudo certo. Mas tem algumas considerações e algumas maneiras que você pode fazer isso. Além disso, até o final desse vídeo eu te prometo que eu vou te mostrar uma tabela que é o tabelão da renda fixa, onde com uma imagem você vai entender 99% do mercado de renda fixa. Tributação, quem empresta para quem, quanto que paga e etc. Tudo vai estar nessa tabela. Hoje vamos tratar dos 6 principais títulos de renda fixa privada que a gente tem. 3 deles são emitidos por bancos e 3 deles são emitidos por não bancos, ou seja, são empresas normais. CDB, LCI e LCA são emitidos por bancos e debêntures, CRI e CRA são emitidas pelo setor privado. Vamos começar nos investimentos bancários. A sua vida toda, o fluxo natural do dinheiro foi essa. Aqui a gente tem alguns bancos e os bancos emprestam dinheiro para você, por exemplo, R$100, você pega esse dinheiro e devolve depois de um tempo com R$120 e o banco ganha essa rentabilidade. Aqui nos investimentos vai ser diferente. Você, a partir de agora, você vai emprestar dinheiro para o banco, R$100 por exemplo, e o banco vai te devolver uma rentabilidade, R$110 neste caso. Claro que é uma rentabilidade melhor do que ele ganharia emprestando para você, mas ele é o banco, né? Não tem muito como competir. O que importa é que você está ganhando. E esse fluxo do dinheiro explica toda a renda fixa de emissão bancária. Explica o CDB, explica o LCI e a LCA. Daniel, se CDB, LCI e LCA são emprestar para banco, por que existem 3 tipos? Porque depende da finalidade. O CDB, por causa da legislação, o dinheiro captado por ele, o banco pode fazer o que quiser. Já o LCI e LCA é também o dinheiro captado pelos bancos, mas o LCI o banco pode usar apenas para financiar imóveis e o LCA para financiar operações de agronegócio. Mas o fluxo do dinheiro é esse que eu te mostrei. Então, começando pelo CDB, o que significa? Certificado de Depósito Bancário. Mas que frase chata, né? Ninguém decora isso. Aqui em Investland você sempre vai aprender o jeito padrãozinho certo que todo mundo ensina e um jeito mais fácil de você memorizar, porque estamos preocupados com a didática. Então, como eu mesmo memorizei a sigla CDB, basicamente, CDB, coloquei dinheiro no banco. Ou então capitalizei dinheiro com o banco. A letra B é muito mais fácil de você lembrar que está emprestando para o banco. E no nosso tabelão da renda fixa, que eu vou mostrar no final, além de ter todas as siglas, vai ter sempre a fase de memorização para ajudar você a lembrar sempre. Ai, Daniel, mas essa sigla não é a correta? Coloquei dinheiro no banco. Mas eu não ensinei a certa também? Ensinei a certa e ensinei o jeito de você memorizar. Então vamos lá. E aqui a gente gosta de mostrar tudo na prática. Então, na tela da sua corretora, você vai lá, por exemplo, em produtos, em algum canto vai estar escrito renda fixa e você vai ver que tem aqueles 6 títulos principais, de emissão bancária e de crédito privado. Vamos primeiro esses emitidos pelo banco, você clica lá, CDB, LCI, LCA, você vai, por exemplo, aqui e escolhe CDB, e aqui você tá vendo, por exemplo, todos os CDBs disponíveis. Então, neste caso aqui, ao lado esquerdo, tem os ativos, que é o banco que você está emprestando, beleza? E aqui no vencimento, o seu investimento vai durar até quando? Nesse caso, por exemplo, 2029, você resgataria esse título em 2029, e aqui a rentabilidade. Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. Lá eu expliquei da maneira mais fácil do mundo do YouTube os estilos que você pode emprestar na renda fixa.
Daniel, como assim? Estilos? Por exemplo, eu posso te cumprimentar, verdade? Sim, mas eu posso te cumprimentar em estilos diferentes. Eu posso apertar suas mãos, eu posso te dar um beijinho em cada lado da bochecha e eu posso te abraçar. Tudo é cumprimento, mas em estilos diferentes. E aqui tudo é empréstimo, mas há 3 estilos diferentes: o pré-fixado, o pós-fixado e o indexado à inflação. Inclusive, aqui na corretora, esses estilos, o nome chique para eles é indexador. Você tá vendo aqui, ó. Você pode emprestar em um desses 3 estilos diferentes. Vamos usar aqui o indexador ou o estilo pré-fixado, tá? Então, as opções de pré-fixado que a gente tem, você pode filtrar aqui, por exemplo, por rentabilidade. Eu quero a maior rentabilidade possível, Daniel. Então, CDB consignado banco C6, ele vai me pagar 15,8%. Liquidez, que é quando eu posso resgatar esse negócio. No vencimento, ou seja, só quando o título vencer. Ou seja, se eu botar o dinheiro agora, em 2025, eu só posso resgatar em 2027. Se você precisar do dinheiro antes disso, não pode. Por isso que são rentabilidades muito boas. A taxa Selic, para você ter uma ideia, hoje é 13,25 e ela é a taxa básica de juros do mercado. Tudo tem mais ou menos referência a ela. Se você está vendo aqui, está pagando mais do que a Selic, 15,8%. E aqui do lado você tem umas notas de risco, olha só, 6, 16, 13, quanto maior essa nota, maior o risco, que é o contrário, quanto maior esse número, maior o risco, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um CDB do Banco C6, né, risco 6, um risco baixo. Aqui é um investimento mínimo que você pode fazer, tá? Por que é um risco baixo? Porque, por exemplo, o prazo não é tão longo aqui. É um CDB de 2 anos, a gente tá falando, né? É um prazo aí, vamos dizer, curto a médio prazo, então é um risco baixo. Olha aqui, tem outro com risco menor ainda, que é o CDB do Stellantis. O Stellantis é 15,7 de rentabilidade, risco 4. Por quê? Um CDB de basicamente 1 ano, né? E aqui você tem também o rating, que é a categoria A e etc, B. Então, existem várias tabelas de rating de risco dessas empresas. Todos esses aqui você percebe que você pode resgatar apenas no vencimento. Mas se você for aqui em cima nos filtros e mudar, por exemplo, para liquidez diária, pós-fixado CDI, tá? Então, existem alguns CDBs que são um risco menor ainda. 2. Você fala, Daniel, poxa, que incrível, né? Que CDBs são esses? Esses são CDBs pós-fixados. Você não entende o que é pós-fixado? Vê lá o vídeo anterior que eu explico de maneira facinho. E liquidez diária, ou seja, se você colocar o dinheiro hoje, você pode resgatar amanhã, tá? Amanhã. E se você não resgatar, ele vai ficar rendendo. Nesse caso, por exemplo, o CDB do banco Volkswagen tá te pagando 100,5% do CDI, ou seja, tá te pagando mais do que a Selic. O CDI e a Selic são irmãos, eles têm valores praticamente idênticos. Então aqui você vai ter uma série de opções que você pode estar investindo em bancos, tá? Aqui você também tem outros indicadores, indexado à inflação, por exemplo, IPCA mais 10, você fala, meu Deus, que loucura, Daniel, como assim eu vou ganhar a inflação mais 10%? Exatamente, Daniel, risco baixo, 2, poxa, exatamente, cara, como é que IPCA mais 10 é risco baixo? Porque, o vencimento tá bem curtinho. Isso aqui tô gravando esse vídeo basicamente em fevereiro, então CDB para 2 meses. Logo, o risco é mínimo. E também você não vai passar muito tempo ganhando essa super rentabilidade. Daniel, tudo bem, eu vi que cada banco aí tem um rating, uma nota, e tem um risco, e tem rentabilidades boas. Normalmente esses títulos privados pagam mais do que o Tesouro. Claro que o Tesouro é super seguro, como eu falei no vídeo anterior, é o risco soberano, é o risco do país falir. É muito mais fácil um banco falir do que o país falir. Mas isso pode te gerar uma dúvida. Daniel, e se o banco quebrar, o que acontece comigo? Aí entra um negócio chamado FGC. Daniel, eu tenho garantia? Sim, do FGC. O que é o FGC? FGC é um grupo de bancos criado por banco para ajudar cliente dos bancos quando o banco quebra. Eu falei a palavra banco 1000 vezes nessa frase. É ou não é? Então, todo investimento de renda fixa, se você estiver emprestando para o banco, tem garantia do FGC. Porque é um grupo de banco criado por banco para ajudar cliente do banco e falha quando quebrar o banco. Então é muito simples de você memorizar se um investimento tem FGC ou não. Por exemplo, Tesouro Direto. Eu estou emprestando para o banco? Não, é para o governo, então não tem FGC. Uma debênture que a gente vai ver no futuro, estou emprestando para uma empresa. Essa empresa é banco? Não, então não tem FGC. É muito simples. FGC cobre os investimentos em banco, inclusive até a sua poupança se você tiver naquele banco. E como funciona? Se o banco quebrar, como esses bancos fizeram um super fundo, se juntaram e fizeram um super fundo, se um deles falir, o FGC é acionado e você, cliente desse banco, vai ter a sua rentabilidade e seu investimento de volta. Assim, cria uma proteção para o sistema inteiro de bancos, fazendo eles serem investimentos seguros. Daniel, mas o FGC não tem limite? Deve ter algum tipo de limite isso. Sim, o limite é 1 milhão. Só que, na verdade, você tem R$1 milhão que pode recuperar, mas no máximo com 250 mil por instituição. Então você pode ter 250 mil no banco A, B, C, D, até 250. Se um deles falir, ou se os 4 falirem, você recuperaria seu dinheiro com o FGC, com esse limite de no máximo R$1 milhão. Mas e aí? Acabou meu limite para sempre? Não, o FGC renova esse limite para você a cada 4 anos.
Eu super seguro, eu vou sair tacando meu dinheiro tudo, investindo em banco e tal, vou pegar as maiores rentabilidades. Mas... Calma lá também quando você for pegar assim, um banco muito exótico. Por quê? Porque o FGC, ele pressupõe condições normais da economia. Se acontecer uma crise sistêmica muito forte, em que vários e vários bancos, médios e até grandes, possam vir à falência, cara, não vai ter FGC que dê jeito. Então, muitos assessores de investimento não falam isso, mas aqui nesse canal a gente fala. Agora vamos para mais dois emitidos por banco, o LCI e o LCA, que é igual à lógica do CDB, e na sua corretora você pode vir aqui e escolher, por exemplo, LCA, e vai te mostrar algumas LCAs. Por exemplo, LCA do banco BV. Então você está emprestando para o banco BV. Pode resgatar no vencimento, que é em 2028, e você vai ter uma rentabilidade de 13% fixa ao mês. Mas eu vou te ensinar um jeito muito legal. Se você não quiser confiar nesse risco, rate, até porque são números meio abstratos, você vem nesse site aqui, chamado Banco Data, né? E você digita o nome do banco. Então, por exemplo, Banco Inter. Vamos supor que a gente tem um CDB lá do Banco Inter, ou um LCI, alguma coisa desse gênero. Então você clica aqui e ele vai avaliar, vai te dar alguns números e tal, vai te dar um índice de Basileia, que no outro vídeo eu posso explicar sobre isso. Mas uma boa métrica é esse lucro líquido. Então, por exemplo, o Banco Inter, desde 2020, todos os anos ele apresenta lucro. Então vamos ver um outro banco aqui que tem na tela da corretora. Teve um outro banco que apareceu ali, que era o Banco C6. Então você vem aqui e procura. Você achou o Banco C6, vamos dar uma olhada no Banco C6. Resultado 2024 parcial, lucro de 1,8 bilhão. Epa, mas 2023, 22, 21 e 20 ele vem de prejuízo? Então, se você está comprando um CDB, um LCI ou LCA do Banco C6, você fala, cara, tem alguma coisa aí que não sei se é confiável não. Eu não quero fazer recomendação de investimento nesse vídeo, mas você dá uma olhada pelo que eu estou te falando aqui, beleza? E aqui eu já vou te mostrar uma parte do nosso tabelão da renda fixa. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Até o final do vídeo ele vai ficar 100% nítido e você vai entender. Então a gente tem aqui tudo sobre renda fixa. Essa parte azul são os títulos públicos, que eu falei no vídeo anterior. Imposto de renda, tá aqui o que incide sobre os títulos públicos. Tem garantia do FGC? Título público é banco? Não, então não tem. E você empresta para quem? Você empresta para o governo se financiar. Emissão bancária, que é o que eu estou falando aqui agora, são aqueles três, CDB, LCI e LCA. CDB, como eu decoro isso? Coloquei dinheiro do banco. LCI, como eu decoro isso? Lucrei com imóveis. E LCA, lucrei com agro. Daniel, mas o que é o LCI e a LCA? Eles são diferentes do CDB por quê? Explico agora. O CDB, quando você empresta para o banco, segundo a nossa tabela, o banco pode usar esse dinheiro para emprestar para qualquer pessoa, para ele fazer o que quiser. Já o LCI e a LCA, o banco tem a obrigação de usar apenas, no caso da LCI, para financiamento imobiliário e no caso da LCA, para financiamento em agronegócio. E olha só que interessante. LCI e LCA tem FGC? Não é do banco? Então tem FGC, tá? Daniel, existem impostos no CDB, LCI e LCA? Sim, existem. O CDB tem a tabela regressiva de 22,5% a 15%. Aqui está a tabela. Você vê que até 6 meses, 22,5%, e aí vai diminuindo o imposto até chegar com 2 anos do seu investimento, você paga menos imposto. E o LCI e LCA, você é isento de imposto de renda. Olha só que interessante. Então você pode ter uma rentabilidade maior. Mas nem sempre isso é garantido. Por quê? Porque às vezes você está isento de imposto, mas tem que fazer conta para isso. Por exemplo, tem um CDB, por exemplo, que pode te pagar, sei lá, 105% do CDI. Show de bola. E uma LCA te paga 90% do CDI. Aí você fala, pô, Daniel, 100% é maior que 90%. É, mas aqui você tá ganhando 100 ou 105% no CDB, vai incidir imposto, de acordo com aquela tabela. Na LCA é 90%, é menos que 100%, mas não incide imposto, então você tem que fazer a conta para ver qual tá pagando mais. E aí a gente entra na segunda modalidade dessa renda fixa, que é o crédito privado, que é quando você empresta ou investe em empresas que não são bancos. E a gente tem 3 tipos principais. A gente tem as debêntures, nós temos os CRIs e nós temos os CRAs. E para memorizar isso é muito simples, o nosso tabelão te ajuda também. A debênture é mais ou menos igual ao CDB. Você está emprestando seu dinheiro para uma empresa e ela pode fazer o uso que quiser com esse dinheiro. Já o CRI e o CRA são igual o LCI e o LCA. Você está emprestando para uma empresa, só que o CRI, como termina com I, essa empresa só pode usar esse dinheiro para financiar imóveis. E o CRA, que termina com A, essa empresa só pode usar esse dinheiro para financiar agronegócio. E voltando ao nosso tabelão da renda fixa, você vai ver que é debenture, uma palavra boa pra você lembrar. Eu não lembrava, eu falava, o que é debenture, debenture, debenture? Aí eu pensei no negócio, falei, cara, dei meus bens para tuas empresas. Dei meus bens para tuas empresas, né? Então, foi o jeito que eu consegui memorizar. Se você não quiser usar isso, tudo bem, tá? Debenture ensina imposto de renda? Sim, regressivo, igualzinho ao CDB, tá vendo? Tem garantia do FGC? Pera aí, debenture eu tô emprestando pra uma empresa. Essa empresa, por exemplo, Azul Linhas Aéreas. Essa empresa, ela é banco? Não, não é. Então, não tem FGC. Porque o FGC é um grupo de banco criado por banco para ajudar cliente de banco quando o banco quebra. Então, não tem FGC. Mas as debêntures podem ter garantias. Essas garantias, no meu treinamento, eu gosto de chamar de refluxo, que são as garantias real, flutuante, quirografária e subordinária, mas não precisa decorar isso não. Só lembra que as debêntures não têm FGC, mas você pode sim ter algum tipo de garantia.
Por exemplo, esta aqui é uma debenture da Azul, logo você está emprestando seu dinheiro para Azul Linhas Aéreas. As debentures, neste caso, têm uma garantia real, ou seja, se der pau no seu investimento e por algum motivo não te pagarem, eles colocam como garantia o hangar de Viracopos, ou seja, é um negócio físico, o hangar lá no aeroporto de Viracopos, eles colocam como garantia se eles não te pagarem essa debenture. E claro, há também outros tipos de garantia quando a gente fala de debentures, mas esse seria um vídeo muito específico. Na nossa mentoria a gente explica isso aí melhor. Voltando aqui no nosso tabelão, há também algo que a gente chama de debenture incentivada. Daniel, como assim incentivada? De vez em quando o governo, ele quer estimular algum setor da economia. E ele fala assim, olha, se você, imagina que você tem uma empresa que vende pão de queijo. E por algum motivo, o governo fala, cara, eu queria muito estimular esse negócio do pão de queijo aí. Então, todo mundo que fizer uma debenture que investir em empresas de pão de queijo, eu não vou cobrar imposto de renda. Olha só que interessante. Então, de vez em quando no mercado, você acha debentures incentivadas que você não precisa pagar imposto de renda. Outro tipo de investimento que nós temos são os CRIs e CRAs. CRI, para lembrar, termina com I, imóveis. Ou então, captei recursos com imóveis. Gente, CRI é igual ao LCI, mas em vez de ser emitido por bancos, é emitido por empresas, são securitizadoras, utilizada para financiamento de imóveis. Não tem FGC, porque não é banco, mas pode sim ter garantias. Assim como o CRA, que é captei recursos com agro, é igual ao LCA, porque é isento de imposto de renda, mas não é o banco que emite, são essas empresas securitizadoras usadas para financiar agronegócio. Não tem FGC, mas podem sim ter garantias. Daniel, qual seria uma garantia de um CRI, por exemplo? Podem ser próprios imóveis. E qual seria a garantia do CRA, por exemplo? Podem ser safras, ou até mesmo grãos e etc., outras coisas do agronegócio. E na maioria desses investimentos, você pode emprestar da maneira pós-fixado ou pré-fixado, como eu mostrei no vídeo anterior, e algumas delas também no sistema de indexado à inflação, que você ganha o IPCA, que é a inflação, mais uma rentabilidade. Daniel, e qual o fluxo do dinheiro, por exemplo, de um CRI? E do CRA é parecido, só muda a finalidade. O CRI, imagina, por exemplo, que você tem uma empresa, a Invest Engenharia, e essa empresa está vendendo um apartamento na planta, e ela vende esse apartamento para os clientes. A questão é, os clientes vão pagar esse apartamento em 10 anos, por exemplo, mas se eles vão pagar em 10 anos, cadê o dinheiro da empresa para construir o apartamento agora? Porque tem que entregar ano que vem. Aí, para ter esse dinheiro, a empresa de engenharia vai numa securitizadora que adianta esse dinheiro para ela poder construir, e esses recebíveis futuros que ela vai ter dos clientes, ela passa para a securitizadora. A securitizadora emite um papel, coloca no mercado para a gente comprar CRIs e CRAs. Então, se você fizer o fluxo de volta do dinheiro, na verdade a gente vai estar recebendo desses futuros pagamentos que os donos dos apartamentos, que compraram os apartamentos nesse caso, vão estar pagando. Isso é um resumo, bem resumo mesmo, tá? Mas opa, o que a gente tem agora? Lembra, se você já viu nosso canal, sabe que a gente tem a famosa perguntinha do nada. Em algum momento do vídeo aparece uma pergunta para testar o seu conhecimento, seja desse vídeo ou dos vídeos anteriores. Se não viu os vídeos anteriores, assista e se inscreva no canal, que Investland tem a melhor didática de investimento do YouTube. Perguntinha do nada. Para que serve o FGC? 1. Para proteger os bancos, porque se estiverem em apuros, o FGC os salva. Letra B. Para proteger o dinheiro das pessoas físicas, caso algum banco quebre. Letra C. Captar recursos para o mercado imobiliário e para o agronegócio. E letra D. Manter o CDI em uma taxa saudável. Se você mostra essa pergunta, faz esse teste. Mostra essa pergunta para qualquer pessoa que não viu esse vídeo e não entende de investimentos, ele não vai saber. Mas a partir de agora você sabe. Resposta correta, letra B de bola. Não é para proteger o banco, o FGC, é para proteger o dinheiro das pessoas físicas caso o banco quebre. Lembrando que o FGC é um grupo de banco criado por banco para proteger o cliente do banco quando o banco quebra. Beleza? Um alerta sobre vencimentos e sobre essa história de você querer vender o título antes do prazo necessário, que a gente chama de marcação a mercado. Eu mostrei no vídeo anterior da maneira mais fácil de todo o YouTube, nunca ninguém explicou dessa maneira, e eu vou resumir, mas o ideal é você ver o vídeo anterior. O que é marcação a mercado? Lá no título do governo, se você comprou o título em 2025, por exemplo, e ele vence em 2029, logo você tem que segurar até lá. Mas se você quiser vender antes, em 2027, por exemplo, o governo assume o compromisso de recomprar de você a qualquer hora. Uau, Daniel, que legal! Mas tem um detalhe. Como você está vendendo antes, no dia que você for vender, vai acontecer um fenômeno chamado marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É uma disputa de taxas. Por exemplo, se você tem um título amarrado em 13%, e no dia que você for vender o seu título lá na corretora, você vai ver que o mercado está oferecendo 11% no mesmo título. Pergunta, quem tem a taxa maior? Você ou o mercado? Você. Então se no dia que você quiser vender, a sua taxa estiver maior que a do mercado, ótimo, você vai ganhar dinheiro com marcação a mercado. Mas pode acontecer o contrário. Se no dia que você for vender, antes do vencimento, o mercado estiver, por exemplo, 15% e você tem uma taxa amarrada pré-fixada a 13%,
você está perdendo do mercado. Então, se você vender nesse dia, você perde dinheiro. Por isso, muita gente compra esses títulos do governo de vencimento longo no intuito de vender antes, para ganhar com marcação ao mercado. Eles acham que no futuro eles vão ter uma taxa maior do que o mercado. Mas aqui na renda fixa privada de emissão bancária ou de empresas, não é muito bom você confiar nesse processo de marcação ao mercado. Por quê? Porque o emissor, que é o banco ou uma empresa, não assume o compromisso de recomprar de você a hora que quiser. Então, confiar que você vai ganhar dinheiro com marcação ao mercado aqui não é muito seguro na renda fixa privada, porque isso depende muito do emissor, da liquidez desses títulos no mercado secundário. Então, se tu quiser ganhar com marcação ao mercado, esse aqui não é muito o caminho. Beleza? E também, outra coisa muito legal desse canal é o resumo do vídeo, que no final do vídeo a gente resume tudo o que a gente viu aqui de maneira a você aprender mais fácil. Você viu nesse vídeo, nessa série, que renda fixa é um nome chique para emprestar dinheiro legalmente. Você faz isso, por exemplo, através da sua corretora. Renda fixa, quando eu empresto para o governo, chama Tesouro Direto, e quando eu empresto para o setor privado, chama-se crédito privado ou então de emissão bancária, que é quando um banco emite. Você viu que tem basicamente 6 tipos: 3 emitidos por banco e 3 emitidos por empresas normais. CDB, LCI e LCA são emitidos por bancos e debêntures, CRI e CRA são emitidas por empresas normais. A maioria desses investimentos você pode investir nos 3 estilos, seja pré-fixado, pós-fixado ou indexado à inflação. Quando o seu investimento é bancário, que são esses 3 aqui, ele é coberto pelo FGC, que te garante até R$1 milhão de cobertura, desde que sejam no máximo 4 instituições e no máximo 250 mil por instituição. E aqui no setor privado não tem FGC, mas pode haver garantias, como a garantia real, por exemplo. Eu dei o exemplo na Azul, como o hangar de Viracopos. Se eles não pagarem a sua debenture, eles colocam o hangar de Viracopos para jogo e pagam o seu investimento. Esta tabela não está 100% completa, existem mais instrumentos de renda fixa, que lá na nossa mentoria e nos nossos cursos a gente sempre mostra também, mas como são vídeos iniciais aqui, a gente não colocou ainda. Mas no futuro essa tabela aumenta bem e você vai entender como toda a renda fixa funciona só olhando uma tabelinha. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e não deixe de ver os vídeos anteriores. Se por algum motivo, alguma parte desse vídeo não fez sentido para você, porque você não viu os anteriores, lá eu faço todas as analogias possíveis para você entender bem.